Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje nós vamos falar como a falta de potássio pode impedir a absorção do nitrogênio. É isso mesmo, a falta de potássio no solo pode afetar a absorção de nitrogênio, mesmo tendo nitrogênio suficiente no solo. Então, mesmo que você fez a adubação nitrogenada, utilizou ali uma fonte tipo a ureia ou sulfato de amônio, ou até mesmo um adubo orgânico, né? Se faltar o potássio, a planta não consegue absorver o nitrogênio de forma eficiente, porque existe uma relação entre a quantidade ideal de potássio e nitrogênio no solo. Mas por que que na falta do potássio a planta não consegue absorver o nitrogênio, né? Isso acontece porque a planta só absorve o nitrogênio quando os estômatos estão abertos. Então os estômatos é isso aqui, então são células lá da folha, né? Então, o potássio, ele é o elemento responsável pela abertura e fechamento dos estômatos na folha da planta. Então, é através dessa abertura aqui que a planta absorve o CO2 da atmosfera e depois ela devolve oxigênio, ela devolve O2 para a atmosfera, né? Então, dependendo de como está a nutrição da planta, essa abertura e fechamento aqui fica prejudicado. E se os estômatos estão fechados, a planta ela deixa de transpirar. Então, se ela para de transpirar, ela também para de absorver água. E com isso afeta a absorção do nitrogênio. Quando falta o potássio, aqui ó, a abertura e fechamento dos estômatos fica prejudicado. Então, os estômatos vão ficar fechados. Então, se os estômatos da planta, que são os buraquinhos, gente, que fica lá na folha da planta, né? Se esses buraquinhos, que são os estômatos, ficam fechados, aí a planta para de absorver o CO2, para de metabolizar e com isso ela vai parar também de absorver o nitrogênio. E para funcionar corretamente na cultura do milho, a relação nitrogênio-potássio no solo deve estar ali entre 1,5 para 1 a 2 para 1. Ou seja, eu preciso ter 1,5 nitrogênio para 1 potássio ou 2 nitrogênio para 1 potássio, né? Então, na cultura do milho, a quantidade de nitrogênio é um pouco maior do que a quantidade de potássio. Ou seja, a quantidade de nitrogênio deve ser um pouquinho maior do que a quantidade de potássio, né? Aí eu recebi aqui uma pergunta de um dos nossos seguidores aqui que falou: professor, eu tenho um problema sério em uma área de silagem com potássio. Faz a análise, corrige, mas sempre falta o potássio. Por que que isso acontece, né? Isso acontece porque em áreas de silagem, o potássio ele vai embora junto com a colheita. O potássio em áreas normais, ele fica ali no solo e ele consegue ser reciclado. Quando a gente trabalha com silagem, esse potássio vai embora, por isso que a gente recomenda utilizar uma dose maior em áreas para onde se trabalha com a silagem, né? E aqui outra pessoa, um outro seguidor nosso mandou uma pergunta: "Professora, em culturas em que a demanda de potássio é maior do que a nitrogênio, como devemos proceder?". Então a gente sempre faz as recomendações, né, seguindo ali o resultado da análise de solo. E realmente existe umas culturas, como é o caso da cana-de-açúcar, a batata, o tabaco, o tomate, né, e outras que elas precisam de mais potássio. Aí nesse caso a relação vai ser um pouco diferente, né. Mas mesmo assim a relação não passa muito ali de 1 para 1. Então existe para cada cultura existe uma relação ideal. Nós falamos aqui atrás a relação de 1,5 até 2 era com relação à cultura do milho, e cada cultura vai ter uma relação ideal. Então gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e até uma próxima oportunidade.